Olá, meus caros! Eu vou falar um pouquinho aqui sobre testes. Testes automatizados, ou seja, escrever código para testar seu código, né? Então, vamos criar uma aplicação pequenininha aqui, fica mais fácil de eu demonstrar. Deixa eu ver como é que eu vou chamar esse projeto. Teste, só pra gente não perder tempo. Então tem uma pasta chamada teste, vou acessar essa pasta através do comando cd, e vou escrever uma classe bem pequenininha, só pra gente brincar. Então, essa classe vai chamar verificação, tá ótimo. Classe verificação. Tá, vou fazer em português mesmo, para ficar mais fácil de entender. Vai ter um método só que eu vou chamar de processar, tá? Não interessa muito, na verdade. E aqui eu vou passar a idade. Eu não pensei muito nesse exemplo, tá? Eu não tô seguindo rascunho nenhum dessa vez. A ideia é a gente passar um parâmetro e ele retornar 3 valores possíveis. Se a idade for alguma coisa de 0 até 16, ele vai retornar uma mensagem assim: proibido. Se for entre 17 e 18, aí ele vai retornar uma mensagem falando assim: somente acompanhado dos pais. Vamos supor que seja, sei lá, um parque de diversão e uma montanha-russa que tenha que ter determinada idade. Apesar que 16 anos é muita coisa, mas tudo bem. 18 anos pra frente. Na versão 2.6 do Ruby, que ainda não saiu, a gente vai poder fazer isso aqui, ó. Ponto, ponto. E aí, tudo que for pra cima, ele aceita. Na versão atual, 2.5, ainda não existe isso. Tá? Então, ou a gente coloca um número muito grande aqui, ou a gente faz um negócio bizarro que é isso aqui, ó, infinity. Tá? Que aí ele vai até o infinito. Que é basicamente o que o novo padrão vai fazer. É tipo 0, né? Mas tudo bem, vou colocar, sei lá, 100 aqui. Não, melhor, vamos testar com infinity, vai. Infinity. Autorizado. Aqui então eu vou instanciar essa classe, vou deixar um V ali só mesmo. Não façam isso em casa, crianças. Vou chamar de V só, é uma péssima prática, a gente deveria usar um nome real. Mas, para efeito didático aqui, só pra gente fazer uma brincadeira de teste, vai funcionar. Então vamos lá, né? Eu vou chamar esse método processar, e aí eu passo a idade, então vamos começar passando a idade 5, tá? E eu vou fazer um pulse aqui para ver o que ele imprime na tela. E aí eu chamo Ruby verificação. E eu errei. Tá faltando fechar um end aqui. Proibido, tá. Então se eu passar 17... Faltou passar o idade ali no case, nunca vai funcionar. Somente acompanhado dos pais, proibido e autorizado. Então o infinity ali funcionou, tá? Legal. À medida que essa lógica cresce, vamos supor que a gente tenha vários aqui, e a gente ainda poderia ter um if, a gente poderia ter um monte de coisa, é interessante, aliás, não é interessante esperar o código ficar complicado, é uma boa prática a gente sempre usar testes, mas especialmente quando fica complexo, é bom a gente usar testes para a gente garantir que tudo está funcionando do jeito que deveria. Tá? Então, como esse projeto não é Rails, não é nada, é simplesmente uma pasta, e a gente está transformando no projeto Ruby, eu vou criar manualmente aqui meu Gemfile, onde eu vou poder adicionar as gems que eu quero. No caso, eu quero uma gem de testes, que eu vou usar o RSpec. A RSpec é a gem, é uma das mais populares, acredito que é a mais popular. Então aqui eu vou adicionar uma gem chamada RSpec, tá? E aí eu rodo bundle, ou bundle install, mesma coisa, e ele vai criar o gemfile.lock aqui pra gente com todas as dependências. Todas essas gems aqui são dependências do RSpec. Eu vou criar uma pasta dentro da pasta teste chamada spec. E aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado verificação, vou usar o mesmo nome, tá? Underline spec.rb. E aqui é mais uma prova de que por que eu odeio usar nome em português em código, por que eu sou totalmente contra isso. Fica esquisito, fica metade do nome do arquivo em português e outra metade em inglês, não combina. Mas tudo bem, já comecei assim, vou continuar assim. Pra gente escrever uma spec, a gente faz assim. A gente escreve RSpec, na verdade eu vou precisar importar essa gem aqui primeiro. No projeto Rails você não precisaria fazer isso. E aí aqui eu vou fazer um describe e eu passo o nome da classe, que no caso é verificação. Então verificação, passo um bloco. Agora a gente coloca um arquivo de cada lado, fica mais fácil, porque a gente consegue ver os dois ao mesmo tempo. A gente precisa
criar testes para a gente testar se esse método está funcionando. E como é que a gente faz isso? Vocês concordam comigo que a gente tem 3 cenários diferentes aqui? Quando a idade for esse range aqui, né, essa faixa, né, de 0 a 16, depois essa faixa e essa outra faixa. São 3 faixas de idade. Então a gente tem 3 cenários. Então a gente chama esses cenários de contextos. Então o primeiro contexto é when... Aí você acho que está esquisito porque eu escrevi metade em português e metade em inglês, mas eu vou escrever em inglês. When age is less than 16. Aí a gente vai ter um outro contexto, que é when age is between 17 and 18, ou seja, quando a idade estiver entre 17 e 18. E when age is greater than 18. Na verdade, aqui, acabei de me tocar, ele vai dar conflito, né? Na verdade, deveria ser entre 16 e 17, e aqui deveria ser 15, certo? Faz um sentido, né? De 0 a 15 é proibido, totalmente proibido. 16 e 17 somente com o dos pais, 18 pra cima, aí sim tá autorizado. Less than 16, faz sentido. Esse aqui é entre 17 e 18, e agora sim maior que 18. Beleza, agora tá correto. Só para ver se a sintaxe está certa, a gente não escreveu teste nenhum ainda, tá? Só estou criando a estrutura dos testes ali. Se eu rodar rspec, talvez não funcione desse jeito. Funcionou. Rspec aqui com S maiúsculo. É isso que ele está falando aqui, ó. Constante não inicializada, essa constante não existe, né? E ele perguntou, você quis dizer rspec com S maiúsculo? Então eu vou rodar. E agora ele está falando que verificação não foi contada, né? Então eu tenho que fazer um require desse arquivo verificação para eu poder ler esse arquivo aqui, né? O arquivo do Ruby, tá? Então vamos rodar novamente. Não tem esse arquivo de verificação. Eu acho que eu preciso colocar ponto barra porque ele vai ler do mesmo diretório. Então ele sabe que é do mesmo diretório. O RSpec não precisa porque o RSpec é uma gem e funciona um pouco diferente. O importante é que a gente coloque ponto de verificação. Tá? No Rails, como ele tem um sistema de autoloading muito mais eficiente, a gente não precisa de nada disso. Tá? A gente simplesmente tira essas duas linhas e começa a escrever o código direto e ele já funciona. Então vamos lá, se rodou o RSpec, ele está falando, olha, vou rodar... Não, se é autorizado é porque eu coloquei isso aqui, né, para testar embaixo, não tem nada a ver. Vou rodar de novo. Ele falou que não encontrou nenhum exemplo, né? Exemplos são cada um dos testes. E aqui ele mostrou um relatório que não está fazendo sentido porque não tem teste. Então vamos criar o nosso primeiro teste. Eu vou mostrar de um jeito errado primeiro, só para ficar mais fácil de entender, depois eu refatório esse código de um jeito que fique melhor, tá? Então vamos lá. Para cada teste que a gente for criar, a gente usa esse bloco it. E nesse bloco it a gente fala o que é esperado desse teste que a gente está criando. Então vamos lá. Quando a idade for menos que 16, a gente espera que a mensagem seja proibido. Então a gente espera it returns a gente poderia escrever proibido aqui, tá? A gente faz um bloco, tá? Cada vez que a gente coloca um end, um do e um end, a gente precisa, né, ir fechando para fazer os blocos aqui. E aqui dentro eu vou escrever o teste em si, tá? E como é que a gente faz esse teste? Da mesma forma que eu tinha um código aqui agora há pouco, né, uma instância e chamar esse método, eu vou fazer a mesma coisa. Então vamos lá, eu vou fazer assim. Verificação, que é uma instância, né, é igual a verificação.new. E aí aqui eu vou escrever uma sintaxe assim, ó, expect. Então a gente está falando para o RSpec, esse expect é um método do RSpec, tá? A gente está falando para ele espera que, é esperado que verificação.processar, que é o nome do nosso método, com o parâmetro, vamos dizer que eu coloque 14, tá? Então eu estou passando o parâmetro 14, é esperado que tudo isso aqui, e aqui eu coloco qual que é o retorno esperado. Então é esperado que seja igual a proibido, que é aquela string, tá? Deixa eu rodar meus testes aqui.
Então, olha só, ele mostrou esse ponto, aqui ele mostra em pontos. Porque quando tem muito teste, fica ruim mostrar coisa muito poluída aqui no terminal. Então, cada vez que você tem mais testes, ele coloca um ponto na tela. Então vai ficando ponto, 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 ponto. E os pontos verdinhos significam que o teste está passando, né? Tanto que ele está falando, um exemplo, nenhum deles falharam. Se eu escrevesse uma coisa diferente, sei lá, tipo, proibido com uma letra O maiúscula, D-O maiúscula, qualquer coisa, você, né, tá dando para ver que tá diferente, e ele vai reclamar disso, tá? Ele vai falhar esse teste. A gente roda de novo, olha, ele tá falando, o esperado era proibido com D-O maiúsculo, e ele recebeu o proibido com D minúsculo, tá? Então é assim que a gente garante que o nosso código funciona do jeito certo. E se eu mudar aqui, mesma coisa, tá? Se eu mudasse aqui e colocasse, sei lá, um emoji, um sorrisinho ali no final, ele ia falar também, tá? Ele falou, ó, esperado era isso aqui, você recebeu outra coisa. Então, se alguém estragar o código sem querer, ou tipo, mudar alguma coisa que quebre, o nosso teste vai pegar e a gente consegue verificar isso antes de mandar pro GitHub ou mesmo no processo de build, que é um processo de rodar os testes de forma automática quando você sobe o código pro GitHub. Tá? Então, beleza, a gente tem um teste aqui funcionando. E aí, eu vou copiar e colar aqui, porque o segundo teste é muito parecido, né? A gente vai ter, por exemplo, 17, e aí a gente tem essa string aqui. Então eu vou simplesmente copiar, tá? Eu poderia quebrar isso aqui em duas linhas também. Vamos rodar. E olha lá, agora a gente tem dois pontinhos, dois testes passando. Se a gente não quiser ver esses pontinhos, se a gente quiser um relatório, a gente pode passar essa flag format, acho que é documentation, ou só docs. Document. É alguma coisa assim, vamos ver se funciona. Não funcionou, então documentation. Funcionou. Então ele mostra, né, ó, essa classe, verificação, quando a idade é menor que 16, retorna proibido. Quando a idade está entre 17 e 18, retorna proibido não. É porque eu copiei, né, a descrição do teste ali. Tá vendo? É um problema, só copiar e colar. Vamos de novo. Então quando a idade for isso aqui, retorna aquilo lá. Tá? Agora sim. Se você quiser simplificar esse parâmetro, você pode passar -fd, tá? Que é format documentation, mesma coisa, só que é mais fácil de lembrar, tá bom? Uma outra forma de fazer isso é criar um arquivo oculto na raiz do projeto chamado .spec, e aí tem uma série de parâmetros que eu não vou lembrar de cor, mas se você olhar na documentação é bem simples. Eu acho que na verdade é só você copiar isso aqui para aquele documento, e aí você pode formatar do jeito que você quiser, tá? Padrão, os pontinhos aqui são legais, resolvem o problema. Então só está faltando mais um teste aqui, só que antes disso eu já vou começar a refatorar, porque a gente está repetindo esse código, né? A verificação aqui está igual nos dois. E uma prática muito uma prática muito recomendada é que a gente não use o nome da classe no meio dos testes. É importante a gente colocar lá em cima, mas aqui no meio é importante a gente não colocar. E o motivo disso é simples. Se a gente precisar mudar uma vez, a gente só vai precisar mudar lá em cima e não no resto do teste inteiro. Tá? Para a gente substituir aqui, a gente pode colocar uma outra palavra-chave que é described class. Isso aqui nada mais é do que um atalho, tá? É só um alias para aquela classe lá. Tá? É a mesma coisa, é só um jeito mais simples, mais elegante de falar, olha, essa instância, a gente está testando a classe que está sendo descrita nesse spec, nesse teste. Então eu vou rodar aqui de novo o spec, tudo passando, beleza. Agora eu vou extrair essa linha aqui, até apagar aqui, e eu vou extrair isso aqui aqui para cima, para que ele fique disponível, essa linha aqui fique disponível para todos os testes daqui para baixo. Na verdade, todos os testes desse bloco aqui, do até o end, tá? Então, como é que a gente faz isso? Muito simples. A gente vem e chama esse método também do RSpec chamado subject e passa entre chaves o que vai ser, tá? Então, o described class.new, tá? Ele vai ser o subject. E aí, em vez de chamar de verificação, a gente chama de subject, toda vez, tá? Então, eu vou rodar aqui. Beleza, os testes continuam passando. Agora, tem uma curiosidade que, nesse caso, vai funcionar, mas é um caso meio particular. Não é sempre que acontece. O subject, por padrão, ele é justamente describedClass.new.
Então quer dizer que se eu comentar essa linha e rodar os testes, ele vai continuar funcionando. Tá? Se eu tivesse que passar um parâmetro pro new, né, no initializer, por exemplo, já não funcionaria. Aí eu tenho que fazer dessa forma aqui. Tá? Como não precisa, a gente poderia simplesmente apagar. Eu vou deixar comentado aqui, porque depois eu vou compartilhar esse código no Slack com vocês. E aí quem quiser usar dessa forma, quem quiser usar dessa forma não, quando você precisar, ou se quiser aprender e brincar um pouquinho aí, você já tem acesso aí a esse código, tá? Então só faltou mais um código aqui, eu vou copiar esse último aqui para facilitar. Então, quando a idade for maior que 18, ele vai retornar autorizado. Vou colocar aqui 70 aninhos. E aí eu rodo os testes pela última vez. E legal, a gente tem 3 testes passando, todos passando, tá? Então, se em algum momento você mudar alguma coisa lá, ele vai te avisar exatamente qual falhou, aonde falhou, qual que é a linha, por exemplo, aqui, né? Spec na linha 15 está falhando, né? Lá no final ele mostra também, olha, se você quiser rodar só esse teste que está falhando, você pode rodar só esse comando aqui, que ele já vai direto lá e tal. E o que está diferente é isso aqui, ele estava esperando esse e retornou esse aqui. É bem autoexplicativo, ele te mostra um relatório de como é que as coisas precisam ser, tá bom? Vou voltar aqui e rodar os testes mais uma vez, legal. Eu tenho um outro projeto, deixa eu mostrar para vocês o EasyBills, que ele tem uma coisa que assim, ele tem bastante testes, né? Se eu mandar rodar aqui, acho que demora uns 4 minutos para rodar todos os testes, mas não era nem isso que eu ia mostrar. Era um outro tipo de teste, que a gente chama de teste de integração. Tem 871 testes e vai começar a rodar, ele vai mostrar o tempo estimado que deve ser uns 4 minutos. Olha lá, começou a rodar. Aqui eu fiz um esquema de setinha, né? Essa setinha vai aumentando até chegar lá na frente. Vou parar os testes aqui. Eu vou rodar só os testes que eu quero mostrar pra vocês, porque senão tem muito teste pra rodar, vai demorar muito. Esses testes são diferentes, porque olha só, ele tá subindo o Rails, subindo o servidor do Rails junto, e olha só o que ele faz. Ele roda um browser e vai testando tudo no próprio browser. Não tô mexendo, ó. Então tanto é que o Chrome fala aqui, né? Essa instância aqui do Chrome está sendo controlada por um software de teste automatizado. Então eu tenho 72 testes que utilizam um navegador real para poder fazer esses testes, tá? Para quem não conhece, esse aqui é o EasyBills, meu projeto. Meu projeto pessoal. E, enfim, ele tá testando busca, toda hora ele desloga, loga, testa com outro usuário, tá testando várias coisas diferentes. Inclusive, para testar coisas para celular, ele redimensiona a janela. Uma outra janela com as dimensões de um celular. Mas é isso, basicamente. Ó, ele tá rodando os testes automatizados. E do jeito que estava configurado antes, né, que foi essa alteração que eu fiz, ele roda no modo headless, que é o Chrome. É a mesma coisa, na verdade, só que ele não mostra na tela, né? Ele não mostra visualmente. Ele está fazendo tudo por baixo dos panos. Isso fica muito mais rápido, né? Mas não é tão legal. E também, assim, para quem nunca viu isso, é legal ver o navegador igual tá rodando aqui agora, para vocês terem uma noção do que tá fazendo, tá? E o código para isso aqui, eu posso até mostrar algum código. Dashboard. Aqui, essa aqui tem bastante coisa, ó. Então, por exemplo, a primeira linha da tabela tem que ter tal coisa. Quando o dispositivo não é mobile, tem que se comportar de tal maneira. Enfim, tem uma série de coisas aqui, ó. Olha lá, o expect, igual a gente viu no outro exemplo, expect alguma coisa to something. Espera alguma coisa para ser alguma outra coisa, né? Tem algumas páginas, transaction deve ter isso. Aqui, ó, no formulário, a gente pode ir lá e falar, ó, eu quero que você selecione alguma coisa num drop-down, né? Ou num formulário de digitar mesmo, quero que você preencha esse campo com isso aqui, enfim. É muito flexível, muito customizável, dá pra fazer muita coisa legal. Porque você imagina, um sistema do tamanho do EasyBills, por exemplo, que é relativamente grande, cada vez que eu for testar alguma coisa, cada vez que eu tiver que mudar o sistema, eu ter que testar tudo pra ver se eu não mexi uma coisa e quebrei outra, eu vou ficar maluco, né? Então, testes automatizados garantem isso também. Você fica muito mais
confiante para poder alterar seu código, para poder criar coisa nova, mudar coisa antiga. Você cria confiança que você não vai estragar alguma coisa, né? De vez em quando a gente estraga, não tem jeito, é normal, faz parte. Tá? Aqui, ó, a janela do mobile que eu falei, ó. Então ele está agora rodando nos dois, né? Algumas telas são diferentes no mobile e no desktop, então ele roda em paralelo cada um dos testes. Ele roda um em cada. Vou aumentar aqui. Ah, terminou os testes. Tá? E aqui no meu, inclusive, eu tenho esse relatório, né? Ele mostra qual que é os 10 mais lentos. Olha só, tem um teste aqui, demorou 12 segundos. Então, urgentemente precisa arrumar isso. Se bem que provavelmente foi por conta de estar rodando no navegador. E não no headless do jeito que estava antes. Então é isso, meus caros. Obrigado aí por ter assistido. Até mais!